Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos invertebrados, correspondente à aula 87. Vamos lá? Bom, quando a gente fala de evolução, a gente tem então algumas evidências de que esses animais existiram, né, na Terra, certo? Então, como é que a gente sabe que, por exemplo, os dinossauros existiram? Nós sabemos que eles existiram através de evidências. Essas evidências podem ser morfológicas, que correspondem aí aos fósseis, ou evidências moleculares, através de exames que a gente faz de biologia molecular, né? Então, os biólogos, né? Eles acabam fazendo várias escavações, procurando vestígios do passado, e aí encontraram aí várias evidências, tanto moleculares quanto morfológicas, que evidenciaram aí alguns animais que apareceram, né? Antes dos atuais, né? Que são os filhos dos cordados. E como é que se consolidou essa evolução, né? Então, eles dataram aí os animais mais primitivos, verificaram suas características, classificaram e fizeram uma cladística, né? Um gráfico evolutivo desses animais. Vamos começar, então, dos seres com estrutura mais simples para os que têm estrutura mais complexas, né? Então, vamos seguir a lógica evolutiva dos animais mais simples, que foram os primeiros a surgirem, até os mais complexos, que são os atuais. Então, vamos considerar aqui os principais filhos do reino animal. Então, nós temos aí os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados. Então, os primeiros a surgirem, segundo aí as evidências evolutivas, foram os poríferos, que são representados aí pela esponja do mar, né? Então, eram animais bem simples, que não tinham nem sistema digestório, nem boca nem ânus, nem sistema nervoso, enfim, eles ficavam fixos, né, no fundo do mar. Então, não tinham mobilidade nenhuma. Então, eram animais bem primitivos, né? Ou seja, que entrava água com nutrientes e saía pelo mesmo orifício, né? Ainda temos esponjas do mar? Temos, né? Mas esse tipo de animal foi sofrendo aí um processo evolutivo para formar outros animais, certo? Depois, em seguida, nós temos os quinidários. Os quinidários foi uma evolução. Nós, então, tivemos aí as águas-vivas, os pólipos, as caravelas e as hidras como representantes. E aí, a principal característica evolutiva foi a mobilidade, né? Então, esses quinidários, eles possuem aí flagelos que fazem com que eles se locomovam dentro da água, né? Que aí já foi aí uma grande evolução em relação às esponjas do mar, que são fixas, né? Depois dos quinidários, nós tivemos aí os plateumintos e os nemateumintos, que são vermes do corpo achatado, tá? São vermes de corpo achatado e são animais que evoluíram. A principal característica evolutiva foi justamente a mudança de habitat, né? Por quê? Porque esses animais, eles podem permanecer no solo, né? E podem também parasitar outras células, como, por exemplo, as células humanas, né? As nossas células. Então, nós temos aí as planárias, as tênias, né? As lombrigas, o ancilostoma, que é o amarelão.
Então, esses vermes, eles evoluíram no sentido de mudança de habitat. Então, até então a gente tinha animais dependentes da água. Agora nós passamos a ter aí animais, vermes do corpo achatado, com mobilidade e que podem viver no solo, na água ou parasitar células humanas. Depois nós tivemos os anelídeos, né? Que foi uma evolução aí dos vermes, que é representado pelas minhocas, pelas sanguessugas, né? E qual foi a principal característica evolutiva aqui? Foi justamente a segmentação do corpo. Então, o nome anelídeo vem de anéis. O corpo desses animais, eles são segmentados em vários anéis, né? Então, não é uma coisa só. Eles são formados por vários anéis, que daí uma certa mobilidade maior para esse tipo de animal. São animais também que conquistaram o ambiente terrestre, né? Então, são animais aí que vivem fora d'água, né? Eles não dependem da água como os anteriores. Então, eles fizeram essa transição e são animais aí exclusivamente terrestres. Depois nós vamos ter a classe dos artrópodes, e a principal evolução aqui nessa classe foram justamente as patas, tanto que eles são classificados de acordo com o número de patas, né? Então, nós temos aí como representante os insetos, as aranhas, os crustáceos, né? Então, são animais aí que conquistaram de vez o ambiente terrestre, né? A sua mobilidade através das patas, e alguns ainda possuem asas, né? Então, ganharam aí dois tipos de mobilidade, a mobilidade terrestre e a mobilidade também aérea através das asas, né? Esses animais ainda possuem esqueleto externo, né? E eles sofrem uma mudança desse esqueleto externo toda vez que cresce. Por isso que a gente dá o nome de muda equidise, né? Depois dos artrópodes, nós tivemos aí os moluscos. E os moluscos, a gente teve uma evolução no sentido de um esqueleto, né, interno, né? Então, a gente começa a ter um esqueleto de calcário interno, né? Ao contrário dos anteriores, que tinham um esqueleto externo. Então, o que marcou essa evolução aí de artrópode para molusco foi justamente o esqueleto interno, tá? Esses moluscos, eles são representados pelas lulas, polvo, lesma e caracol. Aí nós passamos para os equinodermos, que são estrela do mar, ouriços, que também possuem um esqueleto interno, e começa a ter já uma simetria, né? E um sistema nervoso mais aprimorado, né? Então, a gente possui um sistema nervoso mais aprimorado para justamente evoluir aí para os cordados, que são os animais atuais, que são os animais que a gente encontra, né, atualmente, de mais evoluído, e são animais que possuem o tubo neural, né? E alguns deles ainda possuem crânio e medula espinhal. Então, são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ok? Bom, na escala evolutiva animal, o grupo acreditado como o primeiro a possuir sistema nervoso são os quinidários, tá? Então, os poríferos não possuíam sistema nervoso, eles são bem primitivos mesmo. E aí a gente encontra resquícios de sistema nervoso nos quinidários, que são os corais, as hidras, medusas, né? Os poríferos, que são as esponjas mais primitivos, não possuíam sistema nervoso. E nos quinidários tem uma rede bem desorganizada de neurônios, tá? Ou seja, quando a gente toca nesse animal, nos quinidários, ele reage o corpo todo, né? Então, se a gente toca ali num coral, numa anêmona do mar, ela fica toda contraída, porque o sistema nervoso deles é bem primitivo.
é uma rede desorganizada de neurônios. Então, todo o corpo reage, não é igual ao nosso corpo que reage só onde a gente foi estimulado. As respostas nervosas, então, são pouco elaboradas, né? Com pulsações, e o sistema nervoso desse animal a gente chama de sistema nervoso difuso, ok? Justamente por ele ser uma rede de neurônios aí toda espalhada no corpo, uma rede de neurônios aí desorganizada. Nos invertebrados, a gente vai ter, então, a simetria bilateral, ou seja, nos plateumintos e nemateumintos, que são os vermes, nos anelídeos, moluscos e artrópodes, e nos cordados, a gente vai ter aí uma evolução na simetria, né? Ou seja, se eu fizer um corte longitudinal desses animais, tudo que eu tenho de um lado eu vou possuir do outro. E o sistema nervoso, ele se situa na região ventral do corpo. Ele só vai modificar para a região dorsal quando chega nos cordados, tá? Tanto os cordados invertebrados quanto os cordados vertebrados. E aí, esse sistema nervoso começa a se aprimorar, formando cordões nervosos longitudinais e apresentando gânglios, que funcionam como pontos centrais de comando. Então, o que acontece? Quando a gente toca nesse animal, ele só vai responder o estímulo nervoso de acordo com o lado em que foi tocado, né? Então, já houve um aprimoramento, uma evolução desse sistema nervoso. Por isso, a gente chama de sistema nervoso ganglionar, certo? Bom, todos os animais possuem órgãos capazes de estimular, né, de captar estímulos, levando-os até o seu sistema nervoso, onde são interpretados, né? Então, todos os invertebrados possuem isso. Os protozoários são seres unicelulares, são as bactérias. Então, eles não possuem olhos, né? Mas apresentam aí manchas no seu citoplasma que são sensíveis à luz. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução de um dos órgãos do tecido, que são os olhos, certo? Então, o que a gente pode observar nos invertebrados é que nas bactérias, que foram os animais mais primitivos, a gente não encontrou o olho, mas encontrou algumas manchas no seu citoplasma que eram capazes de detectar a luz. Com essas manchas, o protozoário ele é capaz de identificar as variações de luz no ambiente. Depois, quando a gente avança para o filo dos quinidários, que são as anêmonas do mar, água-viva, a gente vai observar que eles têm flagelos e cílios. E esses cílios que são responsáveis por captar a luminosidade. Então, os quinidários também não possuem olhos, e sim cílios que vão captar a luz. Quando a gente avança aí para os moluscos, apenas alguns animais, como polvos, lulas, caramujos e caracóis, possuem olhos bem desenvolvidos, que são capazes de formar imagem. Os olhos desses animais, eles se assemelham muito aos nossos olhos, porque os nossos olhos, eles captam luz e mandam essa luz para o cérebro, onde é interpretado como uma imagem. Então, nos moluscos, os olhos dos moluscos, eles são bem semelhantes ao olho humano. Então, eles captam essa luz e aí, com o sistema nervoso, são capazes de formar imagem através da interpretação. Nos artrópodes, que a gente tem inseto, caranguejo, aranha, escorpião, eles captam a luz não através dos olhos, tá, gente? E sim através de ocelos, que é como se fossem vários olhos juntinhos, como se fossem pixels, né? Então, se a gente olhar uma TV bem de perto, a gente vai ver que para formar uma imagem, ela tem vários pontinhos, né? Então, é bem parecido com o olho dos artrópodes. O olho dos artrópodes é chamado de ocelo porque são olhos em que possuem vários pontinhos para captar luz, né? Então, eles possuem aí o olho simples e o olho composto, tá?
Os insetos e alguns crustáceos conseguem detectar a intensidade da luz e a direção, tá? Mas eles não são capazes de formar imagens, certo? Por isso a gente chama de ocelo, né? E não olho. Por quê? Porque o olho humano, ele capta a luz e forma a imagem. Já os insetos, os crustáceos, né, alguns artrópodes, eles captam a luz, mas não formam imagem, certo? Só as aranhas e os escorpiões que são as exceções. Eles são os únicos artrópodes que conseguem captar a luz e formar imagem através dos olhos simples, tá? Mas nos olhos compostos, que eles estão presentes, por exemplo, no gafanhoto, nas moscas, a gente tem uma captação de luz, né? E forma uma imagem aí bem definida, certo? Então, nós temos aí nos artrópodes os ocelos, que são vários pontos no olho desses animais, que captam a luz, mas não formam imagens. Somente na aranha e escorpião é que eles formam imagens através de olhos simples. Já no gafanhoto e na mosca, a gente possui aí estruturas mais avançadas, que são chamadas de omatídeos, e aí eles conseguem formar uma imagem bem definida, até melhor que a nossa imagem. Bom, aqui tem o gráfico de evolução, né? Então, nós temos ali a esponja do mar como porífero, depois quinidário, né? Que são as anêmonas do mar, né? Medusa, que aí adquiriram aí o flagelo para ficar móvel, né? Avançar na mobilidade. Depois nós tivemos aí os vermes de corpo achatado, que são os plateumintos e nemateumintos. E depois nós tivemos aí o filo molusca, né, que são os moluscos, anelídeos, que são as minhocas, possuem corpo aí segmentado em anéis, por isso o nome, né? Aí a gente vai ter aí os artrópodes, que tem um exoesqueleto, né? Toda vez que cresce precisa abandonar o seu esqueleto. E aí a gente caminha para o filo cordata, né? Que são os cordados, onde a gente tem uma evolução aí do tubo neural, né? A gente tem um cordão nervoso, a notocorda, certo? Bom, aqui nas evoluções dos invertebrados, nós temos então alguns representantes, né? Nós temos os quinidários, os anelídeos, os moluscos e os plateumintos. Então, olha como se deu a evolução do sistema nervoso, né? Nos invertebrados. Então, os únicos animais que não possuem neurônios são os poríferos, né? Então, nos poríferos, como eles eram os mais primitivos, a gente não encontrou aí um sistema nervoso bem definido, né? Então, eles não tinham um sistema nervoso. Então, o sistema nervoso só foi aparecer mesmo nos quinidários, né? Que são aí as medusas, a anêmona do mar. E aí a gente viu que nos quinidários era uma rede de neurônios difusa, bem desorganizada. E quando eu toco nesse animal, ele reage por inteiro, tá? Então a gente chama de sistema nervoso difuso. Depois, nos vermes de corpo achatado, plateuminto e nemateuminto, esse sistema nervoso já é mais aprimorado, né? Ele passa a ter alguns gânglios centrais, cerebrais, né? Que fazem aí a condução do impulso mais organizado. Então, a gente chama aí de sistema nervoso ganglionar, né? Então, teve uma evolução aí do sistema nervoso. Depois, a gente vai ter aí os moluscos e os anelídeos. E o que teve de evolução aí nesses dois filos? A gente teve, então,
o sistema nervoso dividido em cérebro, né, que é o sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico, que são os gânglios periférico e o tubo neural, né? Então, a gente teve aí um aprimoramento aí do sistema nervoso na divisão sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E nos olhos, o que a gente teve de evolução? Bom, então a gente viu que os artrópodes, eles possuíam ocelos, né, que não formam imagem, só captam a luz. E aí depois a gente viu que evoluiu para olhos simples, como nas aranhas e nos escorpiões, que são olhos que captam a luminosidade, formam imagem. Depois a gente vai ver que surgiram no gafanhoto, na mosca, os olhos compostos, né? Que são bem mais evoluídos, eles captam a luz e eles também formam imagens muito definidas, melhores que as nossas, né? E a gente tem também as antenas, né? Desses animais que acabam sentindo odores, né? Percebendo odores. Então, é um avanço aí nos órgãos sensoriais, né? Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem a tarefa de casa, né, dos exercícios adicionais da apostila 7, do 104 ao 113, e me entregassem até a data aí acima, ok? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.